Rede Princesa nas eleições, a gente conversa agora com o pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, Odair Tramontim. Seja bem-vindo a Xanxerê, candidato. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer voltar a Xanxerê, voltar à minha região natal e fico à disposição aí para a gente conversar um pouco sobre política, sobre eleição, sobre candidatura, enfim. O senhor teve uma experiência como pré-candidato a governador, como candidato a governador pelo Partido Novo, depois como candidato a prefeito em Blumenau, deixou aí o júri de lado na promotoria. O que lhe faz querer retornar a este segmento da vida pública, Tramontim? É sempre um dilema, né, que a gente convive quase todos os dias. O que eu estou fazendo? Né? Mas eu tenho uma condição muito especial de que eu cumpri a minha trajetória no serviço público, promotor por 35 anos, ainda sou professor da universidade, meus filhos já estão encaminhados e parto de uma lógica que, para mim, pessoalmente, é muito importante, de que eu não estou contente com a política que nós temos. A gente vive um momento, principalmente agora, já vem de tempo, mas muito delicado na vida política, e as pessoas são muito valentes lá no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais. Todo mundo tem solução para tudo, mas poucos se dispõem a colocar um nome à disposição para representar uma alternativa diferente. E eu entendo que é papel das pessoas que têm disposição, que têm disponibilidade, que têm trajetória, que têm preparo, dar a sua contribuição para a participação na política como uma passagem, não como uma profissão que, infelizmente, a vida política brasileira transformou a atividade política partidária. Então, é nesse sentido, porque eu entendo que eu tenho a contribuir. Basicamente isso. O Partido Novo, ele tem uma pegada um pouco diferente dos demais partidos, né? Uma proposta de posicionamento de mercado, na própria constituição das leis, de uma maneira diferente. O senhor acredita que tá fácil o caminho ou toda eleição é uma eleição diferente? É sempre uma batalha muito difícil, né? O brasileiro, em geral, principalmente nos últimos anos, tem aderido muito a essa onda do populismo, né? Das pessoas e não das ideias. E isso já mostrou que não dá resultado. E o Partido Novo vem, aos poucos, conquistando o seu espaço e representando, na minha humilde opinião, aquilo que pensa o cidadão comum. O que o cidadão comum quer? O cidadão comum quer um Estado eficiente, mas para ser eficiente ele precisa ser enxuto. O empreendedor quer uma vida menos burocrática, menos impostos, e o Partido Novo defende isso, embora seja muito difícil você implementar isso na vida real. E, principalmente, o cidadão comum não quer ver roubalheira, como, infelizmente, a gente tem visto de uma forma generalizada, independente da matriz ideológica, né? Até pouco tempo atrás a gente podia dizer que o ladrão estava do lado de lá. Hoje a gente vê que a roubalheira ela é quase que institucionalizada e em todos os poderes. Antigamente você falava nos anões do orçamento, falava-se no mensalão, ou seja, no legislativo, no executivo. Hoje a gente vê que além disso nós temos no judiciário, que deveria ser o grande guardião. E, por fim, que a corrupção não é mais aquela corrupção dos R$1.000. Hoje ela é dos milhões de reais. Então a gente precisa devolver o Brasil para os brasileiros. E o Partido Novo tem essa pretensão, claro, calçando a sandália da humildade, claro, entendendo que não temos monopólio de virtudes, tem muita gente boa em outros partidos também, mas a gente precisa fazer uma reunião das pessoas de bem e que pensam pelo bem do país. O Partido Novo em Santa Catarina está alinhado com o governador Jorginho Melo, do PL, ou seja, esse enquadramento mais à direita do processo ideológico. Porém, no cenário nacional, o Partido Novo e PL não andam tendo uma boa conversa por conta da família Bolsonaro. O senhor acredita que isso deve interferir no processo eleitoral catarinense e, consequentemente, na sua pré-candidatura, Tramontim? Eu acredito que não. A gente ainda não sabe o processo eleitoral para presidente da República, embora muitos já tenham como certos candidatos, eu acho que tem muita coisa para acontecer, na medida em que esse processo do Banco Master
avança, às vezes podem surgir coisas novas, podem surgir candidatos novos, né? Eu lembro muito que em 2018, se nós fôssemos falar lá no mês de maio, né, abril, maio, não se imaginava que o presidente Bolsonaro, na época, fosse ser eleito presidente da República. Tinha ou muito menos Moisés, né? Muito menos o Moisés. Então, a política, nos fenômenos novos das redes sociais, tem dado grandes reviravoltas. Então, o que eu tenho feito, né? Eu tenho cuidado da minha pré-candidatura, né? Eu não tenho me envolvido em temas nacionais. A eleição estadual, o nosso vice, o Adriano Silva, a aliança está sofrendo algumas turbulências, mas isso faz parte, é o processo natural. E aí eu enfatizo, encerro essa resposta dizendo o seguinte: eu acho que a direita ela precisa dialogar um pouco mais, e o PL ele é nosso adversário. Eu perdi a eleição em Blumenau pro PL, é nosso adversário, mas não é nosso inimigo. Nós entendemos que a gente tem que fazer de tudo para tirar o PT do poder. Essa é uma prioridade do Partido Novo. Agora, os outros partidos a gente convive, tem divergências, mas no final tem que se unir para que o objetivo seja você tirar o PT da presidência da República. Agora, Tramontini, para a Dona Maria, para o seu Zé, que estão ouvindo a gente agora, quando a gente fala na Leste, a gente fala em algo ainda, por vezes, distante, né? Ainda mais de Xanxerê a Florianópolis, são 500 quilômetros. O que pra gente mais humilde entender, qual é o diferencial de Tramontim para que daqui a pouco, durante o processo eleitoral, ele possa dizer, ele é brabá, ele é do Partido Novo, fez algo diferente, o que o credencia para lutar pelos interesses dos catarinenses? O que eu quero dizer para Dona Maria é para ela entender qual é a função de um deputado estadual. O deputado estadual não pode ser um mensageiro de ilusões, dizer que vai fazer duplicação de BR aqui, que vai reformar o hospital aqui e acolá. Não, o deputado tem uma função limitada, definida, que é fazer leis ou impedir que leis ruins sejam feitas, e fiscalizar. Fiscalizar o governo, as ações do governo, porque todos os governos podem errar. E eu tenho, quero falar para a Dona Maria que eu tenho essas credenciais. Primeiro, eu tenho disposição, porque eu tenho ainda a indignação das coisas erradas, fui promotor por 35 anos, sei disso. Eu tenho disponibilidade, eu arrumei a minha vida para entrar na política e não estou entrando na política para arrumar minha vida. Isso é muito importante na hora da gente escolher. E eu tenho as credenciais que precisa para legislar e fiscalizar, que é o quê? Uma formação acadêmica. Eu sou da área jurídica, sou professor há 35 anos, conheço as leis no seu sentido bom, no seu sentido ruim. Então, para fazer leis, eu tenho a estrutura necessária, intelectual, e tenho a condição para fiscalizar o governo, porque eu fui promotor, repito mais uma vez, por 35 anos, fui coordenador do GAECO, também lá em Blumenau e região, e isso me fez entender, compreender o submundo dos maus feitos, E o deputado tem que ser alguém que esteja preparado para quando isso for necessário. Além disso, e eu finalizo, o deputado tem que ser a voz do cidadão no parlamento estadual perante o governo estadual, Principalmente hoje em dia tem emendas, por exemplo, para destinação bem feita das boas emendas voltadas para o cidadão e não para os interesses políticos partidários dele, e principalmente lutar por grandes causas. E aqui eu encerro dizendo o seguinte: qual é um dos principais problemas de Santa Catarina? É a infraestrutura. Nós precisamos trabalhar pela infraestrutura de Santa Catarina, porque as nossas estradas são as mesmas praticamente de 40 anos atrás. E dou um exemplo final. Eu saí do Oeste, eu sou de Campo Herê, para quem não sabe, há 40 anos atrás para estudar na Universidade Federal, porque aqui não tinha nenhum curso de direito, não tinha nenhuma faculdade na região. E na época, Chapecó, para dar um exemplo, tinha 70 mil habitantes. Hoje, Chapecó tem quase 300 mil habitantes. A nossa região aqui, daí junta Xanxerê, o extremo oeste, hoje é gigante do agronegócio, o maior produtor de proteína animal do mundo, e continua com a mesma 282 de 40 anos atrás para transportar a nossa riqueza, para levar as nossas produções
os portos e para o Brasil inteiro. Então, é preciso que se fale grosso, né? E o Estado de Santa Catarina, e aí eu quero fazer uma crítica ao governador Jorginho, que ele tem feito puxadinhos, ele tem feito algumas obras, temos que reconhecer isso, mas são pequenas obras que são úteis para a sociedade, inclusive está reformando lá uma estrada importante de São Lourenço do Oeste a Campo Herê, que é a minha região, mas a gente não vê nenhuma obra estruturante, né? E falta diálogo com o governo federal. Eu acho que o governador Jorginho peca quando ele faz uma gestão só ideológica. Falei isso pessoalmente para ele. Não é um pouco contraditório, porque esse é o discurso do João Rodrigues. Dessa falta de diálogo, Jorginho com o governo federal, sendo o Partido Novo pré-candidato a vice. Não, eu quero dizer para ti o seguinte, eu não sou crítico do João Rodrigues, aliás, o João Rodrigues me ajudou muito na campanha, faz um excelente trabalho aqui em Chapecó, né? Transformou a cidade de Chapecó, né? E eu também não sou um político de fazer só elogios. Eu acho que o bom deputado, o bom parlamentar, o bom filiado, o Partido Novo é assim, você elogia aquilo que é bom, e eu faço elogios, o Jorginho tem feito muitas coisas boas, mas faço as críticas. Aliás, eu fiz isso pessoalmente para ele. Então, a gente precisa parar com essa mania de ter político de estimação. Eu não tenho político de estimação. Eu aplaudo quem faz coisas boas e critico, no sentido de crítica construtiva, né? Esse deve ser o nosso papel. A gente não pode mais fazer a política com o fígado, tem que fazer com o cérebro. E é essa mensagem que eu queria passar para as pessoas, de que o Tramontim tem esse viés, né, de apresentar a política de forma construtiva. E não fizemos política de forma personalista. Eu sei que aqui em Xanxerê é uma prova disso, o Fábio está me acompanhando aqui, nós temos um candidato do Partido Novo aqui, e eu quero que ele faça, Gerson, né? Gilson, que faça a volta, é um jovem, a gente precisa investir nessa juventude, nós temos candidato em Chapecó, nós temos candidato em todo o estado, então a gente precisa agir como time, e esse é um diferencial do Partido Novo, e eu tenho muito orgulho de pertencer ao partido porque pensa assim. Muito bem. Pré-candidato, muito obrigado pela sua visita, por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento junto com a nossa audiência. Muito obrigado, um grande abraço e que Deus acompanhe todos nós aqui. Obrigado. Nós conversamos com o pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, Odair Tramontim, falando com a gente aqui para a Rede Princesa.